por bem fazer duas apresentações, né, os 20 minutos cada uma, e depois usar os outros 20 minutos para fazer uma discussão, e depois seguir as outras duas apresentações e fechar com a discussão, né? Pode ser? Nós temos um probleminha aqui que o primeiro a apresentar, que é o Natelson Alves Coutinho, pelo que eu estou vendo aqui, ele não está presente, né? Talvez a gente, já que chegamos a 14 horas, talvez a gente coloque o segundo a apresentar aqui já para fazer a apresentação e espere, então, depois e coloque o Natelson para a apresentação seguinte, pode ser? Sem problema. Bem, então, eu acredito que a gente possa prosseguir dessa forma. Então, o primeiro a apresentar, nesse caso, seria o Matheus, né? Matheus Leite de Souza. Então, nós estamos aqui, uma alegria poder receber todos vocês aqui. Para nós tem sido bastante enriquecedor, né, o debate nesse congresso. E essa mesa de hoje à tarde, então, questões de currículo do ensino médio e a filosofia como componente curricular. Direitos humanos, enfim, era o subtema aqui, né? Estamos aqui, então, coordenando eu, professor Oneide, da UFT, e o professor Danilo Pimenta, que também faz parte aqui do nosso núcleo aqui, né, da UFT. Eu passo, então, imediatamente a palavra para o Matheus, para a primeira apresentação, obedecendo, então, aquela dinâmica de 20 minutos, um pouquinho antes a gente te comunica, né, se você puder controlar o tempo aí também, né, e aí, em seguida, se o aluno Natelson aparecer, a gente passa para eles, caso contrário, a gente passa para o William, e aí depois a gente faz os 20 minutos de debate. A palavra, então, está com você, Matheus. Obrigado, professor Oneide. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa apresentação. É minha primeira apresentação, a gente fica um pouquinho tenso, né? Então, eu sou um egresso do programa Profilo da UFSCar, aqui de São Carlos, e eu realizei o meu mestrado sob orientação da professora Adriana Matar, né? Bom, eu sou professor da rede pública do estado de São Paulo, também leciono na rede privada, né? Mas eu direcionei a minha pesquisa para dentro desse ambiente público, né? Numa discussão voltada a essas políticas que vão acontecendo com a Secretaria Estadual de Educação aqui do estado de São Paulo, né? Que eu acredito que haja algumas diferenças aí. Bom, o título do meu trabalho são Acepções do Currículo de Filosofia, né? Que são essas visões que nós temos com relação a qual é o papel da filosofia dentro da sala de aula, né? Como trabalhar essa filosofia. E eu já coloco no início um pouquinho que essa ideia ela surge para mim pelo trabalho que desde quando a filosofia ela é reinserida no currículo do ensino médio, né? Então, algumas coisas me chamavam bastante a atenção na forma como se ia trabalhar, né? Quando você pega o histórico desse reingresso da filosofia no estado de São Paulo, pela Secretaria de Educação parece que foi uma coisa amplamente discutida, que houve a participação de todos, né? Houve sim uma participação, a gente não pode falar que não, mas, por exemplo, eu, enquanto professor da rede estadual do estado de São Paulo ali, eu não participei em nenhum momento dessas discussões, né? Tudo bem que eu não era um professor efetivo na época, eu era um professor que eles... não é nem categoria O, como eles falam hoje, mas era um professor OFA, né, que tinha antigamente, mas eu estava dentro da sala de aula, né? E essa postura desses professores temporários, que a gente chama, né, também atrapalhava bastante o nosso trabalho, porque cada ano eu estava numa escola diferente. Então, quando você começava, eu vou usar o termo lapidar, arredondar o seu trabalho, se encerrava o ano letivo, você ia para a atribuição de aulas, você escolhia uma outra escola,
totalmente diferente, onde você tinha que fazer um trabalho totalmente diferente, iniciar tudo de novo, né? No início da minha dissertação, eu conto um pouco desse meu trajeto, né? Desde quando eu ingressei como professor da rede até o início desse projeto, né? Desse mestrado profissional, que foi o que mais se encaixou nas minhas necessidades por conta de estar trabalhando, de estar querendo discutir um pouquinho essa realidade, né? Bom, e aí eu vou começar conversando um pouquinho sobre essa questão do currículo, né? É uma questão não tão antiga, né? Mas quando se fala nessa concepção curricular, né? Então eu faço uma trajetória histórica dessa ideia de currículo, eu coloco um pouquinho das concepções curriculares e aí eu apresento as políticas públicas voltadas diretamente para o ensino de filosofia, né? Então, quando a gente tem o seu retorno, os materiais disponibilizados, os materiais que deram uma série de problemas no início, com alguns erros teóricos ali, né? Houve uma discussão, não sei se vocês se lembram, quando esse material ele foi inserido, saiu até na mídia, esse questionamento desses erros, né? E aí eu falo um pouquinho dessa política de reinserção, né? E a filosofia aparece, então, com 2 aulas no ensino médio, ali, primeiro, segundo, terceiro, 2 aulas em cada ano. Depois ela volta, ela fica no primeiro ano 2 aulas, no segundo 2 aulas, no terceiro uma aula só, e depois ela volta de novo, né? A ficar 2 em cada série. É um tempo curto, né? Eu acho que todos conseguem ter essa noção para um trabalho tão denso, né? E o material disponibilizado pela Secretaria da Educação, ele meio que, eu vou usar um termo, inclusive meu orientador não gostava tanto desse termo, mas assim, ele engessa o nosso trabalho, né? Ele coloca de uma maneira que você acaba falando ou de questões históricas dentro da parte filosófica, ou de temas gerais jogados, né? E que se o professor não tiver muita noção do seu trabalho, ele acaba jogando a aula de filosofia como uma discussão pela discussão apenas, né? Aí eu faço um histórico do ensino de filosofia do Brasil, no Brasil, né? Desde da vinda dos jesuítas, então aquele vai e vem desse ensino de filosofia, então é obrigatório, não é obrigatório, é facultativo, não é facultativo, né? E depois eu caio nessa ideia do Estado de São Paulo, né? Dessa volta. Acabo discutindo também a questão da BNCC, não tem muito como fugir disso, né, dessa Base Nacional Comum Curricular, e coloco e faço uma análise das versões da BNCC, né, da primeira versão que saiu, da segunda versão que saiu, da terceira versão que saiu, e como a filosofia é colocada dentro de cada uma, né, as alterações que aconteceram dentro disso, a filosofia colocada de uma forma bem coesa, né, que dava na primeira versão, e depois essas alterações colocando ela de uma forma, falando da questão de uma diluição, assim, essa ideia de ser trabalhada em outras disciplinas e tudo mais, né? Aí eu entro no debate da questão do currículo paulista, que é uma novidade, né? Ele foi inserido há pouco tempo, e é interessante que ele apresenta alguns dados ali no documento do currículo paulista, né, do ensino médio, e ele coloca a questão das consultas, né, de tudo mais. E até foi interessante porque esse documento ele sai em meio a essa pandemia louca que a gente está vivendo, né? E aí colocando os dados, a gente tem 5 milhões de estudantes do ensino médio, eu não vou me recordar o número exatamente agora, mas um número muito grande de alunos, e são consultados 200 e tantos mil alunos, né? A gente tem na rede do Estado de São Paulo 20 mil professores, só um exemplo dos números, assim, só para a gente colocar aí, 1.500 professores foram consultados desse documento, né? E é interessante, que foi uma coisa que eu coloquei na dissertação, que essa pandemia ela nos mostrou essa dificuldade desse acesso remoto, né, dessa resposta. E quando se inicia a pandemia, quando os alunos são afastados da escola e começa essa discussão de como ia ocorrer o ensino, eu esqueci de falar um detalhe importante. No percurso do meu mestrado,
eu fui convidado a assumir uma direção de escola, não como concursado, né, mas como substituto, e aí eu pude ver essa outra parte, além da sala de aula, né? Então, a escola tentando se organizar para fazer com que ela se movimentasse nesse período de pandemia, e ao mesmo tempo a secretaria mandando formulário para os alunos responderem, para os alunos prestar atenção, e fica uma coisa muito dúbia, assim, porque foi difícil para a escola se organizar em termos de aula, e as consultas que a secretaria fez, ela considerou, assim, satisfatórias, né? Eu vou usar esse termo. Né? Então, a gente cai um pouquinho nisso aí, né? Que trouxe uma dúvida na minha cabeça, né? Deu um start ali nesse sentido. Nossa, então a aula para organizar foi complicado, os alunos não têm recurso, mas uma consulta de um peso tão grande, que é a questão curricular, os alunos conseguiram, né? Foram contemplados. Né? E a todo instante a gente sendo cobrado, de ir atrás de aluno e tudo mais, e um número pequeno desses dados aí, eles considerando satisfatórios para apresentar os resultados. Né? E essa bagunça toda, né? Em meio à pandemia, apresentação de currículo novo, alteração, e a gente tentando organizar. Bom, depois disso, que eu falo um pouquinho dessa parte do currículo paulista e conto um pouquinho dessa trajetória em meio à pandemia, eu tive que fazer uma reorganização, né, no meu trabalho todo por conta da pandemia. Não sei se os outros colegas também foram afetados dessa maneira, né? Eu tinha uma questão de discussão com alunos em escola, né, em momentos propícios que a gente iria organizar, e eu tive que reorganizar isso junto com a minha orientadora e pensar num outro molde, né, por conta da pandemia. Inclusive pedi prorrogação, porque como a gente fez essas alterações aí, foi necessário que a gente mudasse um pouquinho. Né? Então, aí a gente pensou um pouquinho na questão da atitude filosófica, né, que eu acho que é uma fala muito pontual do Silvio Galo. Né? Então, o que é essa atitude filosófica? Como se trabalha essa atitude filosófica nas aulas de filosofia? E eu tenho um trecho do capítulo que ele vai falar um pouco, então, dessa experiência, né? Como se dá essa experiência filosófica. Porque um dos embates que eu faço ali é que esse currículo ele não estimula dessa maneira. Né? Então, ele não traria as contribuições que o conteúdo, que o componente curricular de filosofia poderia trazer para a sala de aula, para os alunos, né? Numa formação, pensando quando você pega BNCC, você pega outros documentos ligados à educação, ele fala de uma formação cidadã, de uma formação humana, só que parece que ele coloca isso, mas ele priva em certos aspectos dentro do conteúdo curricular. Né? Então, eu discuto um pouquinho isso, me baseio no Silvio Galo, nessa questão, falo um pouco das minhas experiências em sala de aula, trago à tona a metodologia que era trabalhada e tudo mais, como eu apresentava isso aos alunos, e tento finalizar com entrevistas. Então, eu pego ex-alunos da escola, pego alunos da escola que estão na escola, né? Pessoas que passaram pela gestão, como coordenador pedagógico, alguns professores, e converso um pouquinho com eles sobre esse papel, né? E, assim, vários pontos são apresentados, né? Então, a gente tem ex-alunos que colocam que a forma como foi trabalhada a disciplina, como foi apresentada a eles, contribuiu demais, por exemplo, numa elaboração de uma dissertação para o Enem, por exemplo. Como ele constrói essa base argumentativa, ele consegue fazer essa contribuição gigantesca dentro de uma redação de Enem, até na elaboração de algumas de questões ali na interpretação, né, e tudo mais. Depois, a coordenadora pedagógica era uma coordenadora, ela se aposentou, né, mas ela pegou todo esse percurso da reinserção da filosofia, né? Então, essa política pública de reinserção, como foi no início, né? Ela coloca que, ela deixa isso muito claro,
que como o professor não era efetivo, e geralmente não eram professores com uma formação específica em filosofia, o trabalho ele parecia meio desestruturado, né? Ele não tinha esse despertar filosófico dessa experiência que eu falei no meu trabalho. E quando chega o professor efetivo, com uma base filosófica, muda um pouco de postura, assim, e até o ambiente da escola é alterado, né? É uma escola pequena de Ribeirão Preto, né? Que eu sou de Ribeirão Preto, acho que eu esqueci de falar nisso. É uma escola periférica de uma região, assim, de um entorno muito complicado, por conta de questões de violência, de droga e tudo mais. E os alunos começam a se portar de uma outra maneira, começam a se organizar de uma outra maneira dentro do ambiente escolar, né? Ela até relata situações em que o corpo docente e a parte da gestão, eles ficam impressionados em como os alunos conseguem se organizar para reivindicar alguma coisa, para buscar direito deles, né? Então eu faço essa análise qualitativa dessas entrevistas, né? E alguns momentos mostra essa contribuição muito interessante da filosofia dentro ali do conteúdo curricular filosofia para os alunos, mas que quando, por exemplo, se muda um professor ou entra um professor naquela situação que eu coloquei, que agora eles são nomeados como categoria O, são professores temporários, eles ficam um ano geralmente na escola e depois saem, isso começa a trazer esse jogo. Então, um momento a filosofia contribui demais, mas em outro momento, como é um professor que de repente não é nem da área, isso contribui menos, né? Mas dá para perceber o quanto é importante, né, o papel da filosofia quando a gente faz análise dessas entrevistas, o quanto que ela conseguiria contribuir numa formação, né? E dessa maneira aprimorando aí os conhecimentos. Então, assim, de uma forma bem resumida, bem rapidinha por conta do tempo, eu acho que eu tenho mais 4 minutinhos aqui pelo que eu marquei, professor. Então, basicamente é isso. Eu não sei se há umas perguntas ou se já vai para a próxima apresentação direto. Pois é, nós temos a situação de ausência, né, do primeiro que apresentaria, né? Ninguém que entrou na sala aqui a apresentação seria do Natelson Alves Coutinho. Então, ele não está aqui, né? Bom, isso modifica um pouco a questão de tempo. Eu acho, inclusive, que a gente pode, nesse caso, talvez ampliar depois um pouco a conversa entre nós, mas a não ser que tenha alguma pergunta muito específica, agora já que sobrou um pouquinho de tempo, caso contrário, eu acho que a gente poderia fazer a apresentação seguinte e depois, inclusive, usar mais tempo para bater papo entre nós, né? Fazer um bate-papo aí um pouco mais tranquilo, com o tempo disponível também, né? Concordo, professor. Até porque eu não vou conseguir ser tão sucinta quanto o Matheus. Tá bom. Então, continuamos então com a apresentação do William. William Costa de Medeiros, egresso aqui do nosso núcleo aqui da UFT. Então, William, você tem então 20 minutos para a sua apresentação. Depois, na sequência, a gente faz o debate. Então. Ok. Então, primeiramente, eu vou compartilhar minha tela aqui para a apresentação do slide. Deixa eu ver aqui. Na hora que tiver ok aí, vocês me dão um toque para poder iniciar. Agora sim. Então tá. Pois vejam bem. Análise do ensino de filosofia no ensino médio pela perspectiva de Deleuze e Guattari, não é?
Então, sou aí aluno egresso aí da UFT, do Profilo, não é? Atualmente eu sou servidor efetivo do quadro de professores da SEDUC e trabalhando atualmente na gerência de formação e apoio à pesquisa, um cargo que eu ocupo na secretaria em função do mestrado, né? Então, sou muito grato ao Profilo, e principalmente a você, né, professor Oneide, que foi até o meu, participou da banca da minha defesa, já conhece o meu trabalho, não é? Então, esse é o título da minha dissertação do mestrado, e essa dissertação gerou um livro que eu modifiquei o título, né? Colocando aí como Ensino de Filosofia, o pensar conceitualmente como rizoma. E foi publicado aí pela editora Nagô, daqui de Palmas, não é? Então, conforme mostra a capa desse material, tem tudo a ver o trânsito que eu fiz no pensamento, não é? Percorrendo aí por esses autores, alguns principais referências teóricas que eu tenho aí, não é? Principal Deleuze Guattari, depois aí tem o Silvio Galo, Bergson, até o Alexandre Pimenta, né, um professor da UFT, Santo Agostinho, Kant, Sontag, Platão, Novak, Flusser, Solages, e também tudo canalizando aí pela BNCC, não é? E onde eu vou criar aí o meu conceito de ensino de filosofia, que eu trago ele nesse livro, não é? Então, eu fiz esse esquema, esse mapa conceitual, para poder sintetizar aí todo o meu trabalho, né? O público pesquisado foi alunos, estudantes aí da terceira série do ensino médio, onde eu quis fazer desse trabalho aplicando a metodologia do Silvio Galo, para testar se é eficaz ou não, conforme ele ensina em todos os seus livros, não é? Aquela didática, não é? Que é a sensibilização, a problematização, a investigação e a conceituação. Não é? O objeto é sobre o ensino de filosofia, não é? Onde eu trago os seguintes problemas, não é? A deficiência na formação de professores, uma angústia que eu já tinha desde a graduação, eu acredito que é natural todo professor sair da graduação, ainda assim, porque só como diz, um estágio na sala de aula de 60 horas, eu acho insuficiente para adquirir já uma didática, uma boa didática ali no ensino, né? Então, a gente acaba se espelhando em algumas metodologias dos nossos professores. Então, eu trago essa agonia e tento criar um conceito de ensino de filosofia através dessas agonias, não é? E que conteúdos ensinar, que filosofia ensinar, como ensinar filosofia, qual metodologia utilizar e para que ensinar filosofia estudantes do ensino médio, não é? E nesse trânsito aí, quando eu estava fazendo essa investigação, já um trabalho de experiências de 15 anos de sala de aula, não é? Desde 2005 até 2019, em 2018 eu já tinha concluído o meu trabalho, não é? A dissertação, e o objetivo é criar ou recriar esse conceito de ensino de filosofia através desses pensadores, conforme eu apresentei na capa do livro, né? A partir aí da minha prática subjetiva, onde eu pego nos primeiros 2 capítulos, no primeiro especificamente, a minha prática subjetiva das minhas experiências de ensinar filosofia nessas 4 escolas por onde passei, não é? Então, nessas 4 escolas,
Tem a Escola Estadual Nossa Senhora da Providência, em Lajeado, aqui no Tocantins, foi onde eu comecei a minha docência. Depois, no Colégio Estadual Jardim Guanabara, em Goiânia, não é? E depois no Colégio Dom Orione, em Tocantinópolis, e na Escola Estadual Maria dos Reis Alves Barros, aqui em Palmas. E nessas escolas, cada uma teve alguma atividade que chamou minha atenção, que foi me despertando interesse em investigar o ensino de filosofia. Como, por exemplo, uma das práticas era um caderno de relatórios diários. Todas as aulas eu elegia um aluno para relatar os acontecimentos da aula, não é? Que sempre seria lido na aula seguinte, por esse mesmo aluno, que ao mesmo tempo ele estaria prestando mais atenção na aula, estaria aprendendo a fazer, como diz, algumas pontuações, apontamentos, não é? Desenvolvendo aí a habilidade de escrever, não é? E depois argumentar com a apresentação do relatório. Também foi desenvolvido, principalmente aí na escola do Orione, em Lajeado, um jornal escolar, né? Onde os alunos puderam, assim como diziam os gregos, né? Experimentar, fazer experiência filosófica, até como dizia Silvio Galo, a partir dos problemas da polis. E eles exprimiam esse pensamento nesse jornal escolar. Ali eles colocando pequenos textos, né, dos principais problemas da cidade. E onde a gente levava, por meio desse jornal, colocava toda a cidade para debater esses problemas. Textos produzidos pelos próprios alunos, né? Então, foi um acontecimento grandioso que só foi me incentivando a mais nessa pesquisa sobre o ensino de filosofia, não é? Você imagina Lajeado, que é uma cidade que na época tinha o quê? 2.500 habitantes, não é? E fiz uma tiragem de cada jornalzinho, uma tiragem de 1.000 exemplares, de forma que todos os habitantes, leitores, tiveram acesso a esse jornalzinho. E ainda deu para desenvolver umas 3 edições. E, posteriormente, em contato até na especialização sobre ensino de filosofia, não é? Eu entrei em contato com um artigo de um professor da NASA, um matemático, intitulado sobre a elaboração de mapas conceituais, onde ele cria um aplicativo de elaborar mapas conceituais, não é? E eu fiquei muito entusiasmado com esse artigo, né? E eu até utilizei na especialização. Até então, eu não conhecia nem Deleuze, nem Guattari, e nem Silvio Galo. Eu não conhecia até então, não é? Pensadores que eu fui conhecer no ingresso no mestrado, né? E também essa recriação do conceito de ensino de filosofia, como eu já sinalizei, foi em Silvio Galo. Em Silvio Galo, eu pude entrar em contato com o anarquismo, onde ele teoriza, explica muito bem sobre o pensamento anarquista, e onde eu vou encontrar ali um conceito de cidadania, que ele traz lá do anarquismo, discutindo aí os documentos como os PCNs, não é? Então, o Silvio Galo, através disso daí, ele me forneceu aí a metodologia, essa metodologia que é a oficina do conceito, que é uma didática, né, que é focada que tem 4 passos, né, que é a sensibilização, a problematização, a investigação e a conceituação, não é? Mas só que essa metodologia, e já no mestrado, eu pude fazer o experimento da sua metodologia nas turmas de 3ª série na Escola Estadual Maria dos Reis Alves Barros, aqui em Palmas, não é? E então, por meio do Silvio Galo aí, em contato com essa didática dele, não é?
que foi aplicado nessa escola, e ele me levou também, naturalmente, não é? Porque ele teoriza, as teorias do Silvio Galo têm base em Deleuze e Guattari. Então, eu tive que conhecer o pensamento de Deleuze e Guattari, Mil Platôs, o que é filosofia, não é? E outras obras dele, não é? E encontrei lá essa perspectiva filosófica, que através deles também, do Deleuze e Guattari, eu tive que mergulhar em Bergson, porque eles têm Bergson como uma grande referência, que é onde me levou ao pensamento do criar conceito, não é? E criar conceito ou recriar conceito. Porque eu já tinha aquele pensamento lá atrás do mapa conceitual. E quando eu entrei em contato com esse pensamento deles, do recriar conceito, eu fiquei assim, como fosse eureka, encontrei, descobri, não é? Desvendei o enigma, porque é como um quebra-cabeça que a gente está ali montando, não é? E acabei encontrando isso, né? Então, aí eu venho explicando nos capítulos seguintes, no segundo capítulo, apresento aí todo o pensamento de Silvio Galo. No terceiro, apresento lá Deleuze e Guattari, o que é criar conceito, o que é o conceito, né? Essa recriação conceitual, porque até às vezes no mestrado, tem alguns colegas que às vezes ficavam até com dúvida ou não tinham uma certa clareza do que seria um conceito, né? Conceito nada mais é do que uma tentativa de responder um problema. Podemos dizer uma resposta para um problema sentido na pele, não é? Então, estamos dando uma resposta. E onde o mapa conceitual, até como vocês estão podendo observar, de qualquer ponto aí, ou de qualquer conceito desse, vocês podem criar um outro conceito e até estender um rizoma, não é? Criando aí um plano de imanência, por onde o pensamento percorre. E o massa disso, que eu fiquei encabulado, porque a tecnologia hoje funciona dessa forma. A inteligência artificial funciona dessa forma. A gente pega os nossos smartphones, os computadores, em um clique abre outras janelas, que nesse outra janela que você clica, vai abrindo outras, e vai abrindo, vai abrindo. Assim é o infinito, entende? Então, eu entendi em Deleuze e Guattari esse pensar diferente. Esse pensar conceitual é um pensar rizomático, não é? É como um rizoma. Por isso, o ensino de filosofia, o pensar conceitualmente como rizoma, conforme está aí o título do livro, não é? A ideia desse pensar conectado, vários conceitos, e qualquer ponto pode ser um ponto de partida ao infinito, né? Porque o pensamento está sempre em construção. E diante disso, um trabalho que já está sendo aí divulgado, está contribuindo aí com a formação de professores. Trago até aí o meu professor orientador, o professor Roberto, que está aí da esquerda para a direita, o professor Roberto Amaral, Antônio Penedo Amaral, que é o meu professor orientador, e tem também lá um grande professor que eu admiro aí, o professor Paulo César, e o professor Alessandro Pimenta, não é? E alguns colegas lá da escola que também prestigiaram, e também alunos, estudantes do ensino médio, não é? Incentivando aí os estudantes no amor pela filosofia. Então, o livro que já está aí disponível, não é? E alcançando um grande público, não é? E eu sou muito grato por todo esse trabalho que o Profilo me proporcionou em desenvolver. Veja que na construção de um trabalho deste, o pensamento ele percorre velocidades incríveis, assim, que quando a gente vai pensando cada conceito e conectando um ao outro, a gente vai estendendo um grande rizoma, não é? Incrível isso, essa forma de pensar diferente. E o interessante é que Silvio Galo,
quando ele estuda o ensino de filosofia, as propostas de ensinar filosofia na educação nas escolas públicas do Brasil, a proposta dele é um ensino de filosofia na versão problemática, não é? Trabalhar com problemas filosóficos. E o interessante é que isso casa muito bem com a BNCC atual. Inclusive, ainda por causa desse mestrado, eu participei e fui o redator da construção do documento curricular do Estado do Tocantins. Eu fui o redator do componente curricular de filosofia e coloquei muito esse pensamento nesse referencial curricular. Trabalhar a questão problemática, porque lá na BNCC coloca que a filosofia como estudos e práticas. Então, não somente estudar conceitos filosóficos, mas também criar ou recriar novos conceitos, né, a partir da história da filosofia, a partir daquilo, de forma que os estudantes possam recriar um pensamento filosófico a partir dos pensadores estudados. Então, isso é incrível, não é? E a dinâmica de trabalhar habilidades. Então, eu achei dinâmico demais isso quando eu estava trabalhando com a BNCC e a construção do documento curricular do Estado do Tocantins. E, neste momento, para completar esse pensamento, eu gostaria até que o Vinícius projetasse aí no YouTube um pequeno vídeo deixa eu finalizar aqui, para encerrar essa apresentação. Aí fica aí com esse vídeo de 1 minuto e meio, para cumprir o tempo, não é? Pode colocar, Vinícius, por gentileza. Um concurso da Secretaria da Educação do Estado do Tocantins acontecerá em breve. O Estado deve apresentar as informações sobre os cargos e o quantitativo das vagas a ser oferecido no concurso, provavelmente em janeiro de 2022. Professor de filosofia ou da área de ciências humanas, que pretende concorrer ao certame. Como sugestão para estudo, venho apresentar a você o livro Ensino de Filosofia, o pensar conceitualmente como rizoma, que você poderá adquiri-lo na Livraria Leitura, em Palmas, no Shopping Capim Dourado. Telefone 63 3215 6521. Teoria do ensino de filosofia para o desenvolvimento de competências e habilidades por meio do exercício do conceito, da criação do mapa conceitual e o que isso significa na experiência filosófica. Livro com ótimas orientações sobre o ensino de filosofia em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular, o ensino de estudos e práticas, eixo central da BNCC para o ensino de filosofia no ensino médio. Estar bem preparado para concorrer ao certame é fundamental. Desejo a você, caro professor, um bom estudo. Então, diante desse trabalho, não é? E a contribuição que é o próprio Estado do Tocantins, quando admitiu, assim, até concedeu a licença para cursar o mestrado, não é? Um dos requisitos era apresentar um material de intervenção, né? Um produto que seja útil aí para a formação dos professores. Então, esse aí foi o meu trabalho que eu apresentei no Estado, apresentei à Secretaria da Educação como evidência, não é? E sou muito grato aos professores da UFT, ao programa de mestrado Profilo, não é? E agora, assim, como diz, está aí um trabalho para contribuir com a formação dos professores, dos acadêmicos, e vamos ver, né?
Foi lançado agora em janeiro de 2020, não é? 2020, o ano passado, que eu terminei o mestrado, onde eu fiz a defesa em abril de 2019, não é? Então tá aí. É isso aí que eu tinha que apresentar. Acho que cumpri o tempo. Muito obrigado, William. De acordo com o que a gente tinha planejado antes, então acho que a gente dá um intervalinho para a gente conversar agora sobre as duas apresentações. Então, sem muitas cerimônias aqui, nós podemos, os que estão aqui na sala, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento, inclusive os que fizeram a apresentação, Matheus e William, se quiserem questionar um ao outro também, algum aspecto, fiquem à vontade. Bem, eu poderia até continuar aqui. Eu gostei muito aí do trabalho do Matheus, e ele enfrentou uma problemática aí que no meu mestrado não enfrentei, que foi a pandemia, não é? Acho que eu entendi, você concluiu o seu mestrado durante a pandemia, foi isso, Matheus? Isso, William. Eu concluí em julho desse ano meu mestrado, né? Então eu peguei todo o ano passado, né, desse início dessa dúvida sobre o que aconteceria dentro da escola, né? E tive que, junto com a minha orientadora, fazer essa reorganização de todo o trabalho aí, né? Então a gente tinha um caminho direcionado, tinha um cronograma já todo direcionado sobre o que aconteceria, e no início do ano passado fomos surpreendidos, né? Foi mais um desafio dentro do mestrado também. O meu já não peguei essa pandemia, não é? Que eu sou egresso da primeira turma do mestrado aqui da UFT, né? Foi um período muito tranquilo, né? Eu tive a escola toda à minha disposição, né? Foi possível, com muita tranquilidade, desenvolver o trabalho, não é? E eu vi que temos alguns pontos até em comuns no trabalho, né? Sim, sim. Algumas discussões, as agonias de todo professor, né? Como que eu vou ensinar filosofia aí? Não, e o pior, ô Matheus, que quando eu cheguei no estado do Tocantins, a filosofia era uma disciplina optativa, não era obrigatória, porque ela só vai entrar na grade curricular em 2006, não é? Quando o Fernando Haddad era ministro da Educação, não é? Aí teve toda uma construção do primeiro documento curricular do Estado, onde aí tive todo aquele levantamento de quais conteúdos a ensinar, tal. Então, participei dessa primeira construção, né? E já era uma agonia. E praticamente eles pegavam capítulos de livro didático e mandavam para as escolas, né? E eram poucos materiais ainda que tinha até então. Então, são agonias que a gente enfrenta, né? Às vezes a gente, como que eu vou ensinar tal? Que a gente aprende lá didática, fazer um plano de aula, um plano de curso, mas quando você está ali na sala de aula, o negócio é diferente, né? Pois é, muito bom o seu trabalho aí também, viu? Não, obrigado. Também achei excelente a sua apresentação, achei muito interessante. E é legal quando você coloca lá no início, né? Você fala assim, o que a gente tem na nossa graduação realmente não vai suprir o que vai acontecer dentro da sala de aula, né? E quando a gente se baseia, por exemplo, no Silvio Galo, que você falou muito bem aí, eu acho muito interessante, né? Essa ideia do problema, né? Trabalhar com esse problema. Eu acho que há uma aproximação gigante da realidade do aluno, né? E de repente, se a gente for ser muito conteudista ou qualquer coisa assim, isso se distancia, né? E o aluno fica com aquela impressão de algo muito vago na cabeça dele. Então, quando há um direcionamento, quando há assim, esse enfrentamento desse problema da realidade, né? Eu acho que torna isso muito interessante, viu? Mas parabéns pela apresentação também, né? Eu acho que assim, a gente tem pontos em comuns, né? Muito interessantes aí.
Eu coloquei essa questão do problema, até porque, até então, ensina-se filosofia na história da filosofia ou temas filosóficos, né? E o Silvio Galo pegou a terceira via, problemas filosóficos, que é uma massa demais. Eu gosto de trabalhar com isso. O William, Sim, eu vi no vídeo ali que você passou, me parece que naquela imagem que tem uma aluna na lousa, né? Parece que ela está trabalhando com isso, né? Com isso. essa questão da criação do conceito e tal. Ali no meio da lousa estava escrito trabalho? Ou foi impressão minha? Parece Isso, que era o principal, o meio, né? Ali. isso, é o conceito trabalho. Ah, tá. E aí eles iam trabalhando a partir disso, né? E a partir do Aí conceito. a minha dúvida é a seguinte: eu não conheço, para falar a verdade, essa linha teórica que você tomou assim, né? Mas eu fico pensando no seguinte: a partir do momento que você colocou esse tema, né? Os conceitos que os alunos foram elaborando, eles tenderam a se aproximar, né, do que a gente pode definir como trabalho na realidade concreta, histórica, né, que nós estamos, né, o capitalismo basicamente, né, porque uma coisa que a filosofia, né, acho que isso na maior parte das correntes, né, ela é colocada como uma forma de pensamento que é, assim, fora do senso comum, que critica o senso comum, inclusive, né. Então, eu fico pensando se esses conceitos que os alunos criaram, eles podem elucidar, assim, né, o trabalho tal como ele se põe, tal como eles veem, né, e tal como o trabalho é na realidade, né, porque não é uma questão que está na cabeça deles, né, ele existe de uma determinada forma, nesse tempo histórico. Enfim, é isso que eu queria saber. Como que eles trataram esse tema, entendeu? Então, conforme a metodologia do Silvio Galo, primeiro vem a questão da sensibilização. Então, para sensibilizar, a gente usa uma criatividade, no caso, um filme, uma poesia, não é? E a partir daí, eles problematizam, criam um problema. E onde sai o problema do trabalho? Não é? O trabalho como problema, naquela aula específica que a aluna está apresentando, não é? Então, através disso aí, eles vão o quê? Investigar, vão estudar, fazer estudar textos aí para entender o conceito trabalho e a partir dessa compreensão do conceito eles vão apresentar nessa forma do mapa conceitual, de forma que eles apresentam de maneira um pensamento organizado, com clareza, porque até então, quando eu cheguei na escola, não era um professor da área de filosofia que ensinava filosofia. Assim como o Matheus relatou aí, não é? Pessoas fora da área, alheia. E quando é um professor específico da área, há aquele impacto na sala de aula, né? Então, os meus alunos, eles simplesmente costumavam apresentar um seminário ou qualquer coisa, uma frasezinha num papel, chegava lá, lia para eles, era uma apresentação, entende? Então, foi algo assim que mudou o pensamento da escola, até os colegas, professores, eles passaram a adotar também até a metodologia, entende? Entendi, é como se fosse um primeiro momento só, né, de sensibilização para provocar, né, para trabalhar outros textos, enfim, sobre o tema, né? Isso ali já é a apresentação de um resultado daquilo que ele investigou, entende? E Professor através dessa Danilo, apresentação, é lógico, ele cria o conceito dele sobre o trabalho. Ele passa a compreender a realidade sobre o trabalho. O Danilo está com a mão levantada. fica à vontade, professor Danilo. Você nos ouve, professor Danilo? Fique à vontade. Sim, agora sim. Eu desliguei. Vocês me escutam? Sim. Sim. Ah, sim. Eu desliguei a câmera porque a minha internet está oscilando. A internet está oscilando, então eu desliguei para
para ver se melhora um pouco, né? Então, eu gostaria de, primeiramente, parabenizar os dois. Gostei muito da apresentação dos dois. Achei muito legal ver esse fruto do prof. Parabéns aos dois, parabéns aos orientadores, tendo meus cumprimentos à banca de qualificação. Bem, eu queria fazer duas colocações para o William e uma para os dois. Bem, William, você usou várias vezes a expressão criar ou recriar. Eu queria saber por que você faz essa diferença entre criar e recriar, sendo que a recriação também é uma criação. Então, por que você utiliza, você enfatiza isso? Você falou algumas vezes, criar ou recriar. Então, por que essa diferença que você utiliza no seu trabalho? E outra coisa era, uma curiosidade que eu tenho é quais os problemas que você viu na teoria do Silvio Galo, né? Se você encontrou alguma coisa que, poxa, isso aqui não é coerente, ou você aceitou aquilo que ele fala como, poxa, eu acho que é coerente, então acho que trata-se só de aplicar isso aqui. Bem, e a outra questão era para os dois. Bem, é o seguinte, no ensino de filosofia no Brasil, a filosofia aparece muito bem definida. O que é filosofia e o que é ensinar filosofia. O que, no meu ponto de vista, é problemático. Problemático não no sentido de problemático aquilo que nos possa pensar, mas no sentido que não é tão produtivo, porque o interessante da filosofia, a meu ver, é que ela seja apresentada ainda como problema, né? Como algo que movimenta o pensamento. E no Brasil, essa concepção do Silvio Galo, que vem lá do Deleuze e Guattari, ela é aceita de uma maneira ela é bem aceita, tá? O mérito do Silvio. Mas a questão é que a filosofia ela é muito bem definida. Filosofia é criar conceito. Ou seja, você parte de uma ideia de que só existe filosofia se ela for conceitual. E ensinar filosofia é ensinar a criar conceito. Aí, cada um vai trabalhar de uma maneira o que é criar conceito. Então, a pergunta é se nós não iríamos enriquecer a reflexão sobre o ensino de filosofia exatamente se a gente pensasse a filosofia como problema. Porque o ensino de filosofia no Brasil, eles colocam que, para você pensar o ensino de filosofia, primeiro é necessário definir o que é a filosofia. E eu acho que talvez essa definição, essa coisa muito rígida, talvez limita um pouco a reflexão. Eu queria saber a opinião de vocês, uma questão pessoal mesmo. Era só isso. Parabéns pela apresentação. Parabéns aos dois. Quer responder primeiro, Matheus? Pode começar, William. Aí depois a terceira que é para os dois a gente faz junto. Você fala e depois eu falo, não tem problema. Beleza. Então, professor Danilo, quando eu coloco criar ou recriar conceito, a gente já é uma expressão que já é deleuziana e guattariana, não é? Onde até Silvio Galo também toma posse, e eu também, assim, estou, no meu conceito de ensinar filosofia, também peguei, não é? É porque quando a gente entra em um terreno, não é? Ou em um campo do conhecimento, a gente se territorializa, não é? E pode depois se desterritorializar para se reterritorializar. Né? É um processo, são experiências do pensamento que ocorrem, não é? Como eu me aproprio de um conceito, não é? É como levando os estudantes a se apropriarem de um conceito, de um pensamento, não é? E depois ele se desterritorializar dali, eu sair daquele e saber aplicar aquele conceito à sua realidade ou recriar um outro a partir daquele primeiro, não é? Ou ele pode permanecer no mesmo plano de imanência do criador daquele conceito,
não é? Ou recriar um outro, não é? Ou então, a partir de um determinado espanto, ele possa criar um conceito e apresentá-lo, não é? A partir de um Travou aqui. determinado ponto do rizoma, não é? Travou aqui um pouquinho, Então, isso William. seria Só, de outros problemas aí já dos pensadores, não é? só Onde eles travou o finalzinho ali, William. Se você puder repetir um pouquinho, travou um meio minutinho. voltar um pouco? É, Isso. Tá. Então, nesse processo do criar ou recriar é isso, é como você se territorializar em um conceito e, através daí, desterritorializar ou recriar aquele conceito aplicado, não é? Ou podendo ainda permanecer naquele mesmo conceito, com outra roupagem, não é? Com outra roupagem, não é? Então, ou a partir das experiências do próprio pensador ali, ou do estudante, ele criar um conceito para aquele problema que ele está enfrentando. Realidade, um conceito a partir da sua realidade, aquilo que ele vivencia na pele, experimenta na pele, não é? Eu me perdi agora na outra pergunta que você fez. A outra era se você viu alguma inconsistência, algum problema na teoria do círculo galo, que poderia ou completar o que ele não disse, né, ou simplesmente atacar o que ele disse, né, porque a filosofia é isso, né? A filosofia é o diálogo, né, não foi por acaso que Anaximander escreveu uma teoria que diverge de Tales e Anaxímenes, a mesma coisa. Então, a questão é, você encontrou algo assim que dava para manter um diálogo construtivo, um diálogo crítico, né? Ou você simplesmente aceitou aquilo, a teoria dele, de que filosofia é criar conceito, a questão da oficina de criação de conceitos, os passos que o Silvio Galo dá e a partir daí aplicar. E a outra, né, que eu acho que também vou falar um pouco, só completando aquela terceira questão, era, traduzindo o que eu falei na última questão, era se o problema, né, que muitas vezes no ensino de filosofia começa-se uma reflexão onde o problema é começar a reflexão sobre o ensino de filosofia sem saber o que seja filosofia. Mas me parece que o problema é exatamente o de sabermos em demasiado. É o fato da filosofia vir muito bem definida. E toda definição, ela é ou muito ampla ou muito restrita. Então, quando você parte do pressuposto que filosofia é criar conceitos, então você exclui toda uma filosofia não conceitual. Entende? Era isso. sim. Tá, então, essa metodologia do Silvio Galo, eu pude observar que o processo de sensibilização é muito complexo quando você encontra um público muito desmotivado, igual a escola que eu apliquei, é uma escola de periferia, né? Onde tem N problemas socioeconômicos. Então, é difícil você conseguir ou despertar o interesse do estudante, mas consegue. Com um pouco de esforço, é possível, não é? Agora, de maneira 100%, não dá, porque o processo de sensibilização é muito difícil, não é? Você manter ali a atenção do estudante. Depois, o problematizar poderá ser também, porque nem todos têm essa habilidade de argumentar, de falar, tem a dificuldade de falar em público, de expor o próprio pensamento. Então, eu pude observar que os estudantes de periferia, especificamente da escola, eles tinham essa dificuldade de se expressar, não é?
Mas eu posso dizer que uns 30% da turma conseguiram se expressar, exprimir bem, e é lógico que os outros que ficavam em silêncio acabavam, assim, prestando atenção naquele debate que estava acontecendo, não é? E aí a questão da investigação já é um pouco mais fácil, não é? Onde eles investigam, mas a conceituação, eu pude até observar que várias formas deles apresentarem esse conhecimento, não é? Alguns apresentam em forma de teatro, de forma lúdica, ou pequeno mini artigo, não é? Então, de várias formas que eles poderão aí estar apresentando o conceito, aquilo que eles aprenderam, não é? Então, eu digo que para uma outra realidade, um curso superior, por exemplo, não é? Teria mais eficácia, não é? Como eu experimentei e participei, agora que acabou de entrar na sala aí o professor, meu orientador, né, ex-orientador, o professor Roberto Amaral. Seja bem-vindo aí, professor. Não é? E fazia muita utilização da metodologia do Galo, e lá na nossa turma foi muito produtivo, foi muito louvável, não é? O trabalho que ele desenvolveu conosco, não é? E agora, em uma escola, por exemplo, onde um público tem um acompanhamento melhor, não é? Eu acredito que funciona, não é? Mas o mais certeiro no ensino superior. O ensino superior daria muito bem, porque eu digo, todos também têm já têm uma habilidades mais desenvolvida, né? Nessa parte da argumentação, tal, etc. Agora, para a gente entender o que é a filosofia, é lógico, devemos problematizar o que é a filosofia. Tanto é que Deleuze e Guattari escreveu lá o que é filosofia, mas não para dar uma definição do que é filosofia, mas do que faz a filosofia ser filosofia, não é? Dos atributos que a filosofia recebe. Porque se eu definir uma filosofia lógica, eu mato a filosofia, eu ingesso a filosofia. E não é essa a proposta de Deleuze e Guattari. Porque a filosofia ela é aberta, é um campo aberto, não é? Não existe uma filosofia, mas as filosofias, não é? Cada pensador é uma filosofia distinta, e cada pensador compõe um mapa conceitual, compõe um rizoma, e de cada um pode partir vários pensamentos como ponto de partida. Então, essa é a linha de pensamento de Deleuze e Guattari. Na proposta que eu coloco aí, que me encantou bastante, quando eu juntando os quebra-cabeças do mapa conceitual com a teoria de Deleuze e Guattari sobre o conceito, o que é o conceito, como que é criar conceito, o pensar conceitualmente, eu juntei isso no mapa conceitual, tentando apresentar esse pensamento dele e como trabalhar isso no ensino de filosofia. Aí eu passo a palavra aí para o Matheus, que ele possa responder essa terceira pergunta. Obrigado, professor Danilo, pela fala aí, né? E eu concordo com o senhor quando fala essa questão de algo muito bem definido, né? Mas eu acho que é algo que é necessário de se quebrar na aula de filosofia, né? Há essa necessidade, parece, dos alunos em que eles entendam, assim, tenham uma definição, né? De repente, quando a gente pega um conteúdo exato, chega para ele e fala assim, ó, matemática é isso, português é isso, né? Então, há essa necessidade dessa quebra, né? E eu vejo que quando a gente se aproxima um pouco da realidade desse aluno e faz esse movimento, porque não é um movimento de uma hora para outra, né? A gente não consegue chegar na sala de aula e falar assim, gente, ó, eu vou dar aula de filosofia e vamos lá que a gente vai descobrir junto, né?
Eu até, na escola privada, eu dou aula para o Fundamental 1, e até um movimento interessante, que eu faço sempre um trabalho, a primeira aula que eu chego, a primeira pergunta que os alunos fazem para mim é assim, o que é filosofia, professor? Fala para mim, eu quero saber o que é filosofia. E eu insisto em não responder. E tem um movimento interessante que até, por exemplo, os pais desses alunos, em reunião de pai, vêm me perguntar, assim, mas espera aí, explica para a gente o que é, né? Por essa necessidade. Então, assim, eu acho que não tem que ser algo engessado também, mas se leva um tempo para que haja uma percepção de o que é esse movimento, né? Essa experiência, como isso pode ser construído, né? Com alunos, com comunidade, né? Então, eu vejo dessa maneira, né? É que quando eu pego muito esse ponto do que o William estava falando, do professor Silvio Galo, dessa questão da sensibilização. Então, por exemplo, um movimento de sensibilização seria essa desconstrução de uma coisa pronta, definida, e começar essa aproximação com a realidade dos alunos. Então, assim, na minha opinião, a gente não pode trabalhar com essa ideia pré-definida, né? Moldes, mesmo porque a gente volta, eu acho que num ponto que eu e o William discutimos no trabalho, pelo que ele falou, que ou você trabalha com história da filosofia, ou você trabalha com temas jogados, né? Então, para uma coisa jogada, assim. Pessoal, bom, só para também esclarecer aqui para o professor Roberto, que entrou agora, nós tivemos uma ausência no começo da nossa apresentação aqui. O primeiro a apresentar, o Natelson, faltou. Então, nós acabamos antecipando a apresentação do Matheus e do William nesse primeiro bloco, que nós concluímos agora, né? Eu acho mais prudente agora, então, a partir, né, dessa discussão inicial, a gente seguir para a apresentação da Suelen, porque aí depois, no final, caso o Natelson não apareça, a gente tem um tempo um pouco maior para conversar, inclusive sobre o trabalho da Suelen especificamente, mas também retomar algumas questões que eventualmente ainda ficarem aberto quanto às apresentações do Matheus e do William. Podemos proceder dessa forma? Ok. Então, ok. Então, eu passo a palavra para a Suelen Lopes Souza, da Universidade Federal de Campina Grande. Fique, então, à vontade para a sua apresentação de 20 minutos. Certo. Boa tarde. Bom, eu sou do núcleo da Universidade Federal de Campina Grande. Na verdade, eu moro em João Pessoa. O projeto foi desenvolvido aqui, né, a parte prática. Eu sou da turma de 2019, então eu concluí esse ano. Fiz a minha defesa em junho, agora. E é isso. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu estou meio ansiosa, então me perdoem alguma coisa. Já faz tempo que eu não apresento nada depois da defesa. Peraí. Então, eu preparei aqui uma apresentação mais focada na parte prática, porque eu tenho visto nos outros trabalhos, né, no questionamento de algumas pessoas, né, muitas dúvidas sobre como foi efetivamente a parte prática, né, então eu foquei mais nisso, tá? O tema da minha pesquisa é investigação de notícias falsas, uma proposta para o ensino de filosofia. O meu orientador foi o professor Dr. Walter Rodrigues, que é da UFCG e também da UFPB. Eu vou apresentar agora uma imagem que eu acho que vai sintetizar muito como começou esse problema, por que eu quis fazer a pesquisa sobre esse tema, quais foram os encaminhamentos que eu dei para fazer o projeto, até a qualificação, e as escolhas que eu fiz, né, teóricas, enfim. Então, assim, em primeiro lugar, a fake news começou a aparecer na escola, nas aulas de filosofia, nos últimos anos. Acho que todos os professores começaram a perceber isso, né? Desde 2018, basicamente. Inclusive, é a partir desse ano que começam a ter muitos trabalhos e, inclusive, a tentarem conceituar mais precisamente o que são, de fato, as fake news, para tentar diferenciar do que é boato, do que é teoria da conspiração, do que é da diferença, né, entre essas coisas, de mentira, em geral, enfim. Então, começou a aparecer na escola.
ora como um levantamento de alunos, sabe, a respeito de coisas que viralizavam, ou então eu mesma que utilizavam alguma coisa que estava acontecendo naquele momento polêmico para tratar de alguma questão da filosofia. Até porque a matriz curricular da escola, pelo sistema de ensino que a escola escolheu, eu desenvolvi numa escola privada, esqueci de falar isso, tá? Numa escola privada aqui de João Pessoa, eu sempre dei aula em escola pública e escola privada. Essa aqui eu tive que desenvolver, né, na escola privada. Então, a matriz curricular, ela era mais focada em filosofia na parte da epistemologia, teoria do conhecimento, a questão da verdade, da possibilidade de conhecer, enfim. Então, muitas vezes eu meio que espontaneamente levantava a questão das fake news para conseguir, sabe, comparar com esse... com alguma parte da teoria, né, que eu estava trabalhando ali no meu cotidiano e tal. Enfim, aí eu comecei a desenvolver, ainda antes do mestrado, algumas experiências no ensino de filosofia. Uma coisa bem, assim, incipiente, sabe, esparsa e tal. Aí comecei o mestrado, né. Comecei a perceber, quando eu estava, já tinha escolhido esse tema, que, de fato, a questão das fake news, quando elas apareciam, independente do motivo e tal, elas apareciam bem nesse terreno da questão da verdade, da possibilidade de conhecer, de estabelecer critérios, né, de verdade, sempre muito próximo disso. Eu sei que tem várias outras questões para se tratar a respeito de fake news, né, mas naquele cotidiano, no chão ali da sala de aula, aparecia muito focado nessa questão. Então, comecei a fazer a pesquisa, a primeira coisa que eu fiz foi uma revisão de literatura, já comecei a perceber que nos trabalhos a questão das fake news sempre aparecia ligada à questão da pós-verdade. Eu fiz até tabelas aí num capítulo sobre revisão de literatura, demonstrando como elas apareciam sempre contiguamente, né? E aí eu comecei a perceber que realmente os dois temas estavam muito próximos. E fiz aí uma análise das tendências, né, dos principais autores, correntes que trabalhavam esse tema. Bom, aí diante desse material todo, eu me perguntei de que forma, então, essa temática pode contribuir para o ensino de filosofia, né? E aí, quais os pressupostos teóricos que eu poderia utilizar para fundamentar a construção de uma proposta metodológica, para estabelecer estratégias, para criar produtos pedagógicos. E aí, eu encontrei no filósofo brasileiro José Chazin, que eu vou explicar melhor depois quem é, né? O arrimo que eu precisava, sabe? Assim, a veia principal, entendeu? Os pressupostos que eu precisava para tratar desse tema, uma vez que ele apareceu nesse terreno aí, da verdade, da possibilidade de conhecer e tal. E busquei outros que convergiam, né? Que conversavam com essa teoria. Então, o José Chazin, eu acho que... Sim, tá certo. Depois que eu fiz a revisão de literatura, eu percebi o seguinte: eu preciso de uma metodologia que não estabelecesse pressupostos resistentes, refratários à verdade, à possibilidade de conhecer, de demonstrar conhecimento, né? Não tivesse essa negação em absoluto, ainda que eu não considere, obviamente, que existe uma verdade absoluta, né? Mas que também não tivesse essa resistência, afinal, estou tratando do problema das fake news. Eu também precisava de uma teoria que confrontasse essa forma imediata, a priorística, né? Inicialmente empírica, com que nesse momento os indivíduos tendem a se apropriar das informações. Então, algumas necessidades começaram a aparecer. Eu também pensei, eu preciso de uma teoria que me ajude a demonstrar para os alunos que devemos buscar explicações no mundo de forma objetiva, focando nesse problema, claro, né? De forma objetiva, imanente, que valorizasse a questão da pesquisa, da investigação, né? E aí, como eu disse, eu encontrei isso no Chazin. Eu vou falar bem rapidinho da trajetória do Chazin, tem um capítulo sobre ele, porque infelizmente ele não é tão conhecido, ele é mais conhecido ali no núcleo não sei se alguém conhece, a propósito, né? Mas ele é muito conhecido ali no núcleo da UFMG, de filosofia, e tem um núcleo ali que desenvolve estudos sobre ele, enfim. E eu conheci ele na graduação, né? E me lembrei quando estava tratando dessas questões. Falando rapidamente sobre a trajetória dele, ele é daquele grupo da USP que surgiu ali com o Gianotti, João Cruz Costa, aquele famoso grupo de estudos do Capital, que apareceu ali na USP, né? Com o Gianotti, o FHC, o VFOR, Bento Prado Júnior, enfim. Mas
o Chazin é definitivamente marxista, né? Ele, inclusive, retoma, né, retoma o pensamento do Marx, os textos, né, faz uma análise imanente dos textos do Marx e critica justamente vulgarizações, né, e algumas leituras enviesadas que foram feitas desse pensador. Então, focando assim no cerne do pensamento dele, ele estuda, ele está preocupado com a particularidade brasileira no desenvolvimento do capitalismo. Então, ele faz aquela diferenciação de via clássica do desenvolvimento do capitalismo, né, Inglaterra, França, diferenciando da via prussiana, Alemanha, mas também Itália, e tratando da via colonial, né? Retoma, claro, o Caio Prado Júnior, o Florestan Fernandes, né? Mas, a meu ver, faz uma coisa muito singular. Então, eu citei aqui só como exemplo, para a gente ter uma visão do pensamento dele, né? A tese de doutorado dele é sobre o Plínio Salgado, o pensamento do Plínio Salgado, ou seja, o integralismo. Então, o título é O Integralismo de Plínio Salgado, Forma de Regressividade do Capitalismo Tardio. Aí, o Chazin vai fazer o quê? Uma análise imanente dos discursos dele. Vai pegar todos os discursos e focar nele. E aí, a partir disso, ele vai tentar compreender qual é a determinação social do pensamento, desse pensamento, né? A partir da gênese, né? De onde veio esse pensamento e da função social da função social que tinha naquele momento, né? Então, esse tripé, inclusive, na verdade, é um tripé tratado pelo Lukács, né? Pelo Jorge Lukács, na Destruição da Razão. A determinação social do pensamento através do desvelamento, né, da gênese da função social desse pensamento. Então, essa a linha, né, assim, bem geral, que o Chazin trata. Eu me baseei nessa obra dele, que é Marx, Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica. Aí, o que eu destaquei dessa posição? É claro que o Chazin está tratando da ontologia do ser social, que não é o que me interessa, né? Mas, no tratamento disso, ele traz pressupostos, características, traz, assim, ele delineia, né, algumas coisas que são fundamentais para entender essa ontologia do ser social. E algumas coisas eu destaquei do pensamento dele, né? Então, primeiro, que me interessam aqui, né? A verdade, ela não é uma relação, ela não é estabelecida a partir de critérios meramente subjetivos, ela é algo próprio do ser, né? Como a realidade, né, como o ser, ele pré-existe a pesquisa, a qualquer investigação, então, para se compreender algo, deve-se partir do estudo dessa coisa, sem certezas iniciais, sem apriorismos, ou seja, em suma, o ser tem prioridade ontológica, né? Então, para conseguir compreender o mundo objetivo, é necessário um comportamento investigativo que explique a coisa a partir dela mesma, ou seja, imanentemente. Então, pegando aí um trecho que ele sempre utiliza, que é, na verdade, uma frase do Marx, né? A investigação deve ser regida pela lógica específica do objeto específico. Então, a importância do Chazin para essa pesquisa, ela está em estabelecer que a verdade não é uma coisa que veio da nossa cabeça, né? Apesar que tenha a questão subjetiva, enfim, mas para você estabelecer, ainda que não exista a verdade absoluta também, né? Para você estabelecer alguns critérios de verdade, deve-se partir não dos apriorismos subjetivos, né? Mas muito menos do terreno das opiniões. Então, a verdade, ainda que em determinado momento, por determinado motivo, ela não possa ser alcançada, ela deve ser primeiramente buscada, primeiramente investigada. Então, são esses alguns pressupostos que eu utilizei. Aí, obviamente, como é uma pesquisa do ensino de filosofia, né, eu precisei também de alguns aportes, né, pedagógicos. E aí eu encontrei alguns que convergiam com essa posição que eu estava tomando, né, na pedagogia histórico-crítica, em primeiro lugar, no Demerval Saviani e no Newton Duarte. Eles estabelecem uma definição do que é problema filosófico, e aí, a partir disso, eu compreendi, né, fiz uma argumentação a respeito das fake news como sendo um problema filosófico, ou seja, como se ela fosse o veículo, assim, concreto, né, para que eu pudesse tratar de conceitos, tratar disso filosoficamente, né. Mas como é
uma pesquisa não só no ensino em geral, mas em filosofia especificamente, eu falei, bom, eu preciso de teóricos do ensino, né, tratem da filosofia, do ensino de filosofia, né? E aí eu encontrei isso na Maria Inês Dias. A Maria Inês Dias é da UFABC, se não me engano. O que eu achei interessante em alguns textos dela é que ela trata desse velho dilema que sempre aparece, né, da questão do ensinar filosofia versus ensinar a filosofar. Ela diz, inclusive, que isso já deveria estar ultrapassado. Ela diz que isso é um falso dilema. E aí ela me trouxe a dimensão conceitual, histórica, procedimental, atitudinal, que eu me baseei para fazer a parte prática, entendeu? Então, eu tinha esse problema mesmo, sempre aparecia nas palestras, né, essa questão o que a gente faz? Ensina a filosofia, ou a tradição filosófica, o pensamento, os conceitos, ou ensina o aluno a filosofar, né? Então, ela me ajudou muito nisso. Outros que me ajudaram foram alguns textos do Antônio José Lopes Alves, que esteve na minha banca, inclusive, ele é da filosofia da UFMG, e da Sabina Maura Silva, que também é de lá, e eles valorizam muito o texto filosófico, né? Não só, mas em alguns textos deles, o texto filosófico como uma provocação, como um pretexto e um ponto de partida para se tratar, né, trabalhar outras formas, assim, reflexivas. Então, eu utilizei, né, uma parte da minha pesquisa texto filosófico também, e aí eles me ajudaram bastante nisso. Então, com relação à parte mais prática ainda, a minha pesquisa é de caráter qualitativo, intervencionista, e aí eu peguei algumas características da pesquisação do Tiolan para desenvolver a parte prática, né? Eu desenvolvi, então, com alunos do primeiro ano do ensino médio, foram 26 alunos. Aí, o que acontece? Veio a pandemia, porque a minha parte da construção, sabe, prática, ela já estava construída no começo do ano passado, mais ou menos, construída no começo do ano passado, fevereiro e tal. E aí eu ia aplicar um projeto que já estava prontinho, ele está na minha dissertação, mas como assim, a modalidade presencial, entendeu? Depois eu tive que fazer a parte remota, que eu tinha que desenvolver. Então, aqui eu vou falar bem rapidinho, tá? Mas lá está bem descrito como que pode ser desenvolvido esse projeto. Então, bem resumido, assim, eu desenvolveria isso presencialmente, trabalhando com discussão de textos filosóficos. Eu desenvolvi 2 jogos investigativos, né? Não, assim, alguns deles, na verdade, me baseei, né, em instituições que fizeram, tipo o Instituto Pointer, que é uma ONG, assim, né, de formação de jornalismo. E aí eu fui adaptando para o que eu queria. Enfim, ficaram 2 jogos prontos ali. Também teria uma parte de roteiro de checagem de notícias. Conforme os alunos fossem investigando, eles iam criando critérios para saber diferenciar quando uma notícia é falsa ou verdadeira, né? Ao mesmo tempo, eles iam criando um guia mural, né, de como dá para saber se a notícia é falsa ou verdadeira, ou pelo menos limpar bem o terreno, né? E no final a gente ia fazer um podcast com eles apresentando as notícias que eles investigaram. Bom, aí, como eu disse, veio a pandemia, eu desenvolvi um capítulo na minha pesquisa sobre como foi isso, desde o comecinho, os problemas que a gente enfrentou na escola, em geral, na educação, né? Aqui na Paraíba, especificamente, na escola em que eu trabalho, né? E aí fui tratando de todas as dificuldades que a gente teve. Mas, até então, o Prof. Filo não tinha definido que não era necessário que a gente aplicasse, né? Depois saiu uma decisão aí, só que, assim, eu desenvolvi em outubro do ano passado, né? E eu precisava desenvolver, não tinha nada aí aparecendo, que do nosso núcleo, a gente inclusive fez um documento pedindo, né, ali no núcleo, para que a gente não aplicasse, porque, por exemplo, a Escola do Estado não tinha aula presencial, né, eu tinha em condições muito complicadas, né, e o que foi dito foi não. Então, a gente teve que ou esperar ou aplicar. Como eu estava ali, sem bolsa, numa situação muito precária, com a carga horária reduzida, eu falei, não, eu vou ter que fazer uma elaboração, junto com o meu orientador, a gente pensou, não, vamos desenvolver então para o ensino remoto. E aí pronto, tivemos que montar tudo de novo, isso já, na verdade, no meio do ano, né, para desenvolver no ensino remoto. Eu não sei se vai dar tempo, mas qualquer coisa eu agilizo. São 5 etapas, tá, que eu desenvolvi.
E aí eu vou tentar falar aqui bem rapidamente sobre como foram as etapas. Então, na primeira etapa foi essa fase de, como disse o William, né, ali, essa fase de sensibilização dos alunos, que foi bem rápida, porque, na verdade, desde o começo do ano, eu vinha falando para eles, a gente vai desenvolver, eles estavam até ansiosos, né, quando é que a gente ia fazer essas atividades. Eu também, no começo do ano, na primeira ou segunda semana de fevereiro, quando começaram a surgir as notícias aí da Covid, ainda lá na China, começou a chegar um monte de notícia falsa, não foi? E aí eu comecei a fazer o quê? Pegar algumas dessas notícias e trabalhar com eles. Não era a metodologia que eu tinha construído nem para o presencial, né? Mas eu sentia necessidade, porque foi uma avalanche de notícia falsa, né? Não sei se vocês se lembram, e as coisas eram muito absurdas. Então, eu fiz algumas atividades já ali com eles, mais simples e tal, né? Não era tudo sistematizado. Então, essa atividade aqui, ela foi mais para dizer quais seriam as etapas mesmo, né? O que a gente ia fazer. Então, até que foi bem rápida, vou passar aqui. Eu trabalhei aqui com o Google Forms, porque o que eu queria saber, nesse momento, além da sensibilização e de retomar as discussões que a gente fez sobre fake news, eu queria também que eles escolhessem áreas de interesse, porque vai ter um momento em que eles vão investigar a notícia. Então, eu queria saber mais ou menos o que eles gostam de investigar, para que eu fizesse um banco de notícias, algumas falsas, outras verdadeiras, que eles iriam investigar. E eu fiz, né, o banco. Aí, beleza, a gente foi para a segunda etapa, né? Nessa segunda etapa, o foco foi a questão, e como eu disse, né, a gente trabalhou aqui em 2 sentidos, a investigação das notícias e, ao mesmo tempo, a gente está tratando da questão da verdade, da possibilidade de conhecer, no momento em que a gente está tratando do livro didático, né? Então, eles começam lá com os pré-socráticos, no começo do ano. Nesse momento que eu estava aqui, a gente já estava na transição do empirismo para o racionalismo, já tínhamos passado por Descartes, e ia começar uma introdução do Kant, né? Aí, essa segunda aqui etapa, né, eu conversando com o orientador, a gente percebeu que era perfeito a gente vincular as duas coisas, né? O que foi fundamental, porque temas que são super complicados eu consigo trabalhar dessa vez com mais facilidade, porque tinha esse veículo concreto no meio, né? As fake news que instigava. Então, a temática desse momento foi essa. Eu trabalhei com questões desafiadoras em várias etapas, com base no Gasparin, né? Que também é da pedagogia histórico-crítica, ele fala da avaliação na pedagogia histórico-crítica, né? Então, eu iniciei a aula aqui nesse momento com uma questão desafiadora. Quais as tendências, correntes ou pensadores filosóficos tratam sobre a questão da verdade e da possibilidade de conhecer? E eles tinham conhecido vários, né? A gente trabalhou muito desde o começo do ano. Como eu disse, o foco do currículo é justamente esse. Então, começamos com isso. E o que a gente tinha que fazer com o que eles fossem me dizendo? Lembrando que estava remoto, né? Então, meus instrumentos de geração de dados foram as conversas, né, o áudio, as conversas no chat e a devolução dessas respostas de forma mais formal num mural coletivo. Como a gente estava remoto, eu conheci a ferramenta Padlet, né? Não sei se vocês conhecem. Então, eles deveriam fazer colocar essas respostas nesse mural coletivo. Eu até pensei que tinha colocado ele aqui. Só um minutinho. Ah, tá aqui, ó. Na verdade, tá na etapa 1, mas foi na etapa 2. São só para vocês terem uma ideia, né? Eles criaram aqui, nessa ferramenta, Padlet, é tipo um mosaico, né? Dá para transformar em PDF depois, com os autores que eles já tinham visto, sabe? Então, ficou mais ou menos assim. Depois de todas as devoluções, né? Depois que a gente organizou tudo. Certo. Aí, em um último momento aqui, na verdade, esse mural, ele, né, demorou alguns dias para ser construído, né? Aqui só foi a informação, né? A orientação para que a gente fizesse. A gente trabalhou com um trecho do Karel Kozik, é um filósofo húngaro, tem uma posição assim, convergente, né, com a linha que eu escolhi aqui, do Chazin, com relação a essa questão da verdade e tal. E aí eu trabalhei com um trecho dele, um trecho bem curto, é um parágrafo, na verdade,
em que ele fala da questão da aparência e da essência. Então, ele não trata aparência e essência como coisas separadas, né? Ele diz que é por meio da aparência, do fenômeno, que a gente chega à essência. E lembrando que eu já estava começando a trabalhar o Kant, né? Então, meio que a gente confrontou essas duas posições, assim. Aí, então, fomos para a terceira etapa. Eu não sei quanto tempo eu já gastei, gente, que eu esqueci de marcar. Se vocês souberem. Completou os 20 agora, mas faz uns 3 minutinhos, então, para fazer a encerração. Então, eu vou ter que encerrar aqui. Na terceira etapa, para ser bem rápida, a gente leu, comecei com mais uma questão desafiadora, com base no conteúdo que a gente estava trabalhando ali, que era o Kant, né? Nós lemos um trecho do livro didático que explicava o que é a chamada Revolução Copernicana. Pegamos uma questão do Enem, que falava justamente sobre isso, né? Então, a gente focou nisso. Aí, num segundo momento, eu demonstrei para eles algumas... A gente foi para essa coisa paralela que a gente estava trabalhando, que é as investigações das notícias falsas. Então, eles começaram a fazer as primeiras investigações. Com base nesse Instituto Pointer, eu elaborei algumas perguntas orientadoras para eles começarem a investigar as notícias que eu tinha já selecionado, né? Eu criei, cada dupla foi escolhendo uma notícia. Perguntas orientadoras. Espera só um pouquinho. Eu fechei, gente. Para resumir, assim... tá aqui, ó. Tá vendo? Então, com base aí no Instituto Pointer. Eram questões relativas à autoria, fontes e dados, contraponto, contexto. Então, tinha que pegar a notícia e analisar. O autor está identificado? Trabalha em qual instituição? Né? Com relação a fontes e dados. Utilizou alguma pesquisa como base? Então, eram perguntas que meio que orientavam, né? O que você tem que analisar num texto. Aí eles começaram a fazer as primeiras investigações, e as investigações também foram colocadas num mural, né? Colaborativo. Cadê? Só para vocês terem uma ideia de como ficou. Ó, investigando o objeto, né? Aí aqui eu peguei só o caso de uma aluna, pegou uma notícia, e aí ela foi respondendo aquelas questões. Eles foram respondendo aquelas questões. Eles também tinham que elaborar 2 perguntas extras, dúvidas que a notícia emanava, né? Eles também fizeram aqui as 2 extras. Com base nessas investigações, é que eles iam fazer o roteiro para a criação do podcast. Então, foram 8 episódios de podcast que os alunos criaram, tá no Spotify e tá no Anchor, com a exposição das investigações. Agora não vai dar tempo de eu falar, mas eu trabalhei com outros trechos de texto, mais um trecho do Karel Kozik, que fala sobre a questão da investigação, né, de que você deve desviar da aparência para conseguir chegar, da questão do rigor, né, científico. Peguei um trecho do Chazin que vai nessa mesma direção, tá aqui, né, um trecho do Estatuto Ontológico, um parágrafo, né, uma coisa bem sintética, para destrinchar mesmo o trecho. Certo. E aí, finalizando, eu coloquei aqui algumas coisas sintéticas da análise de dados que eu fiz. Eu fiz uma análise de cada etapa e fiz uma síntese de todas as etapas. Então, para resumir, o que eu percebi de positivo é que uma das poucas vezes em que a gente trabalhou diretamente o texto do autor e a gente conseguiu fazer dialogado, com eles perguntando o que significa esse termo, o que é aquele, né? Outra coisa muito positiva, mais positiva ainda, é que o podcast demonstrou isso claramente, como eles foram pegando as partes da notícia, investigando com muito rigor, assim, sabe, com muito cuidado, e inquirindo mesmo a notícia. Então, analisando objetivamente. Às vezes eles recebiam a notícia e viam já com seus apriorismos, né? E o foco aqui é o que? A análise imanente do próprio texto, né? Agora, eu tive alguns problemas, né? Assim, um problema maior foi, na verdade, a pandemia e o ensino remoto, né? Esse trabalho poderia ter sido muito, mas muito melhor. Mas, fora isso, os problemas apontados pelos alunos, que eu achei que poderiam ser tratados de outra forma, mas também não sei se eu daria conta agora, né? Por exemplo,
no podcast apareceram algumas soluções para esse problema das fake news. Aí, ora, alguns apontavam que o problema é a falta de educação, que o povo brasileiro não tem uma educação, né, decente, ou então que o ser humano é mentiroso mesmo, então não tem jeito, sempre vai ter fake news. Ou então, tem que ter punições mais duras. Então, achei assim de cunho, né, muito moralista, então talvez a gente pudesse trabalhar com autores, com textos que apontem essas soluções, né, critiquem e indiquem outras, talvez, né. Eles tinham muita crença nos textos que apareceram para fazer o roteiro do podcast, né, na mídia tradicional, né? Então tem que ir em fontes confiáveis. Mas não necessariamente um G1, né, é uma fonte confiável. Né? Às vezes sim. Então, outras coisas que dá para problematizar. Por exemplo, o que são de fato, qual é o momento histórico que propiciou o surgimento das fake news, quais as condições produtivas que permitiram isso, né? Mas aí eu acho que teria que ser uma segunda etapa, né, com esse problema já posto. Então, esse é o último slide, agora eu juro. O que eu tentei demonstrar, para utilizar um termo do Chazinho aqui, né, nesta usina do falso, né, que a gente está, o que eu quis fazer foi uma coisa muito, assim, simples, na verdade, né, que não vai nem de longe resolver esse problema, sequer na educação, sequer né, ali, no âmbito da filosofia, para mim, entre os meus alunos, mas é que demonstrar que o mundo existe além das nossas opiniões, que a gente deve investigá-lo, que a aparência e a essência das coisas não necessariamente coincidem, podem coincidir, né? E que a gente deve buscar, antes de apriorismos, opiniões e dogmas, enfim, a dinâmica interna daquele objeto que a gente está diante, né? Daquilo que a gente pretende investigar. Então, investigar ele de forma imanente. Então, essa linha teórica que eu criei, o objetivo era colocar, né, o primado da objetividade do mundo como um princípio no processo de intelecção, né, para esse problema que eu estava tratando. Então, foi isso que eu tentei fazer. Mas, num mundo como esse, né, que é uma sociabilidade que impõe mesmo, que precisa do falso, inclusive, né, porque é uma sociedade utilitarista. Então, eles não são formados em outros aspectos para rechaçarem, né, esse tipo de posicionamento diante de notícias, de apriorismos, né, enfim. Mas, se eu queria uma pesquisa com sentido, para utilizar, né, um termo como definir o Chazinho, a vida do Chazinho. Então, foi esse sentido que eu encontrei. E é isso, gente. Desculpa. Falei demais. Muito obrigado, Suelen, pela sua apresentação. Eu acho que eu, pelo menos, me sinto muito privilegiado por ter participado aí dessas 3 apresentações, excelentes apresentações. Inclusive, agora, quando você estava falando, Suelen, eu acho que isso ressoa em nós, que somos professores de alguma forma, quando a gente se vê provocado por questões metodológicas, por formas concretas, enfim, de despertar, de repente, essa questão do interesse não apenas um interesse passageiro, mas esse interesse mesmo de estudantes em torno da filosofia. Isso é realmente muito, muito prazeroso, né, para nós, e eu acho que é muito bom a gente poder compartilhar isso aqui, né. Nós temos, então, agora pelo menos uns 20 minutos de tempo em que nós podemos apresentar questões, comentários, enfim, ao trabalho apresentado agora pela Suelen, mas também, eventualmente, se alguém ainda quiser colocar também alguma questão a respeito dos trabalhos apresentados anteriormente, também poderá fazê-lo. Então, a palavra está aberta, quem quiser fazer a sua questão. Não é nenhuma questão em relação à apresentação dos trabalhos, mas sim para a emissão de certificados. Eu preciso que os autores preencham um formulário, só para poder controlar isso mesmo. Eu vou enviar no chat. Suelen, parabéns pela sua apresentação. E até é bem visível assim, a agonia que você sentiu, assim como o Matheus, né?
de desenvolver uma pesquisa dessa de campo num momento pandêmico, né? É muito complexo nessas atividades remotas, não é? Embora eu já tinha concluído o meu trabalho, mas eu pude acompanhar alguns colegas do mestrado da segunda, terceira turma aqui da UFT, não é? Eu até pude colaborar com um deles, não é? Até na construção do documento curricular do Estado do Tocantins. E analisar simplesmente essas atividades remotas é difícil. Foi um desafio que você enfrentou e eu parabenizo você por isso, né? E você até ressaltou que já tinha feito até umas experiências antes, né? Antes da pandemia já tinha até construído alguma coisa. E isso facilitou bastante. Agora, assim, pelo que você expôs, você apresentou primeiro os problemas que você iria desenvolver e depois, argumentando isso daí, e a pesquisa prática ficou mais ou menos no terceiro capítulo, isso? E depois você fez a conclusão com análise de todos os Ah, dados. você tá falando da estrutura da dissertação? Isso, é. Ah, tá. Posso rapidamente aqui compartilhar mais uma vez a tela? Que aí eu acho que fica mais fácil de visualizar. Então, na verdade, ficou assim, né? Eu até ia mostrar mesmo, é que não deu tempo. Cadê? Eu tinha deixado no jeito. Então, nesse primeiro capítulo foi essa problematização toda, a explicação de como, por que eu cheguei nisso, e né, já apontando referencial. Aí, tratei de 2 conceitos do Chazin que são importantes para mim, a determinação autoprática do conhecimento e a teoria das abstrações, e a importância disso né, no ensino de filosofia, especificamente para esse problema. Como apareceu muito na revisão de literatura a questão da fake news com pós-verdade e o conceito de pós-modernidade, eu fiz um capítulo sobre isso. Na verdade, na defesa, a banca me indicou que invertesse. Foi assim que eu tinha feito mesmo inicialmente. Aí não sei porquê, nas discussões de orientação, ficou assim. Mas eu acabei chegando no Chazin porque eu percebi que pela revisão de literatura havia essa aproximação desses temas, né? Fake news, pós-verdade e pós-modernidade. E né, nos autores assim considerados pós-modernos, enfim. E aí, como eu não encontrei nada, na verdade não tinha ali, né, até então na revisão de literatura, nenhum trabalho no ensino de filosofia sobre fake news, eu acabei escolhendo, né, o Chazin, assim. Então, aí depois eu fiz depois que eu trabalhei com essa parte teórica toda, eu comecei a construir a intervenção. Aí que eu fiz uma primeira versão, né, para o ensino presencial, não deu certo. Aí fiz um trecho sobre a pandemia e o ensino remoto. Aí comecei a construir a parte da sequência didática para o presencial. Tratei, né, dos problemas que eu vim enfrentando por causa desse ensino, porque assim, gente, na escola privada, deixa eu só finalizar aqui, depois eu até posso responder o comecinho da sua pergunta, né? Aí, aqui começa a análise de dados, né? Eu faço até um preâmbulo de quais foram os teóricos que eu utilizei para fazer análise de dados. Porque quando eu terminei a pesquisa, eu estava com esses dados, eu pensei, mas como é que eu vou fazer isso? Aí fui pegar no Prof. Philo, né, os materiais que tinham sido desenvolvidos para ver como é que o pessoal estava fazendo análise de dados. Em geral, era mais descritivo, eu estava vendo, né? E eu percebi que o próprio Chazin, por isso que eu coloquei lá em cima a teoria das abstrações, né, ele trata da questão do método de pesquisa, né, não que, na verdade, é o oposto, para ele não deve existir um método a priorístico, né, conceitual, sistemático para se pesquisar algo, é a tal da análise imanente dele, né. E aí eu destrinchei melhor ela e fiz a análise com base nisso, e também utilizando o próprio Tiolan, que trata de como analisar os dados, né. E aí foi isso, né, fiz a síntese. Então, para te responder essa parte da estrutura, ficou assim. Aí, eu ia voltar na questão do que mesmo que eu ia falar? Dos problemas, né? Que eu encontrei.
Porque, assim, na escola pública, nós sabemos dos problemas. A maior parte do ano não teve aula, né? Nem sequer remoto, estava todo mundo ali patinando para saber o que ia fazer. Por outro lado, na escola privada, em março, porque deram um mês de férias, né? Em abril, eles já começaram a todo vapor, porque o foco é Enem, não pode perder tempo. Então, a gente teve aula síncrona, imagina, com adolescentes, fundamental, inclusive, aulas síncronas, o aluno sentado, sabe? Eles têm uma porrada de aulas. Tem dias que eles ficam o dia inteiro, então era das 7 da manhã às 4:30 da manhã, sentado, claro que eles não ficavam, né? Assistindo a aula, que é um absurdo. Então, a desmotivação dos meus alunos estava assim, aí eu pensei, como é que eu vou fazer desenvolver essa pesquisa, né? E aquela coisa que vocês conhecem, de não responder, não querer mostrar a imagem, não escrever no chat e tal, né? Então, eu acho que essa pesquisa foi até boa para, sabe, a gente sair daquele marasmo que estava, daquele tédio que estavam as aulas, porque acabou ficando muito prática, sabe? As aulas. Eles tinham que fazer ali no Padlet, né? Então, eu via eles mexendo ali. A gente ia construindo junto, né, as coisas. E eles construíram muito. Então, como ficou muito prático, a gente saiu um pouco daqueles marasmos. Mas teve muita resistência no começo, porque como a escola estava entulhando eles com coisas, né, como se não houvesse nada, não houvesse pandemia, aí vem mais uma coisa para fazer. Aí foi todo um trabalho de muita lábia, muito convencimento para fazer com que eles colaborassem. Mas depois que começou também, foi uma beleza, assim, uma produção enorme. Foi isso. Obrigado. Mais alguém? Esse formulário é para nós preenchermos, é isso? Eu já preenchi para vocês. Ah, tá. Talvez eu possa fazer mais uma pergunta para você, Suelen, sobre o projeto de intervenção. Eu vi que a metodologia sua foi muito boa, não é? Assim, você obteve um resultado. E qual foi a sua principal dificuldade? É lógico, além da pandemia, mas eu falo do aluno em si na produção. Certo. Então, eu até separei os slides aqui, que a minha ideia era mostrar a análise de atividade uma por uma, mas até parece que dá tempo, né? Para falar de algumas que eu coloquei, né? Então, na primeira atividade, por exemplo, né? Que foi aquela da apresentação, da sensibilização. Eu achei que eles iam estar muito mais empolgados, assim, sabe? Porque as outras atividades que eu fiz foram muito interessantes, mas muito mesmo. Sabe do que a classe inteira se envolver? Né? Foi presencial, claro. Foi no ano passado, que eu dou aula para eles do nono em diante, né? No ano de 2019, né? Na verdade. E para o ensino médio todo. Aí eu tinha desenvolvido outras, e é uma coisa que todo mundo se envolve e gera um debate, sabe? Esse primeiro momento. E aí eles estavam, assim, muito apagados. Era a tendência do ensino remoto, né? Então, esse primeiro momento eu mudaria, porque eu fiz o quê? Uma apresentação. Ó, nós vamos fazer essas etapas assim, assim, assado. E nas outras atividades que eu fiz, o que eu fiz? Eu trouxe notícias, sabe? Aí eu distribuí para eles. E aí, vocês acham que é falso ou verdadeira? Notícias, assim, absurdas. Algumas eram falsas, outras eram verdadeiras. Isso gera um debate muito grande. Então, por exemplo, eu mudaria essa primeira fase, né? Eu já começaria conforme eu fiz em outras atividades. Aí, que mais que eu anotei aqui de problemas, fora isso? Porque aí, a partir da segunda, que já foi mais prática, né? Eles já se engajaram muito mais, assim. Na atividade 2, eu acho que eu não anotei nada. Para a construção do podcast, né? Porque a minha ideia era fazer presencial. Eles têm um departamento lá, uma sala de tecnologia. Eu já tinha falado com um professor lá da escola. Ele ia dar oficina para construir o podcast no programa Audacity, né?
Só que aí foi, assim, tudo muito rápido, né? Eu tinha que desenvolver, eu comecei no começo de outubro e eu tinha que fazer até o final de dezembro. Né? Na verdade, eles ficaram até um pouquinho no começo de janeiro, né? Alguns quiseram fazer outras coisas e tal. Aí eu não pude trabalhar com esse programa, né? E eu acho que ficou menos sofisticado do que poderia ficar, entendeu? Mas eu acho que também dá para colocar isso na conta do remoto, né? Outra dificuldade que eu tive, por exemplo, trabalhar Kant. Eu sempre tive muito problema. Acho que todo mundo, né? Até na faculdade a gente tem. Então, assim, na primeira questão desafiadora que eu fiz, né? Com base no texto, eu vi dificuldades. Claro, no próprio livro didático deles, tinha 2 parágrafos do começo da crítica da razão pura, que todo mundo tem dificuldade logo naquele começo, né? A gente ficou destrinchando. Aí eu percebi que eles não estavam conseguindo responder a questão desafiadora. Mas uma coisa muito boa que eu fiz foi trabalhar com obra de arte, né? Então, para destrinchar alguns conceitos, não só do Kant, mas, por exemplo, do Karel Kozik ou do Chazin, eu utilizei obra de arte. Para citar um exemplo, tem um trecho do Karel Kozik que ele diz que a questão da aparência e essência é um claro escuro, né? A aparência, aos poucos, né, no estudo rigoroso, na investigação, você vai se aproximando da essência, né, se é que chega, enfim. Aí, para fazer com que eles entendessem melhor o que é esse claro e escuro que ele está falando, eu mostrei 2 obras, né, uma do Rembrandt e uma do Caravaggio, que, né, eles tratam da questão do claro e escuro. Então, eu percebi que trabalhar com imagem, na verdade, eu sempre trabalhei com obra de arte, aí eu falei, está faltando trabalhar com obra de arte aí. Aí eu percebo que, então, essas dificuldades dá para a gente superar bem com obras de arte. Eu já fazia muito isso, já começar, inclusive, com obra de arte. Foram essas algumas, mas, para mim, nenhuma se compara com os problemas do ensino remoto, né? Professor Danilo. Obrigado. Bem, parabéns, Sueli, pela apresentação. Gostei muito da apresentação. Eu gostaria de perguntar aqui sobre uma passagem que você disse, né? Você falou aí, citando Dias, que ensinar filosofia e ensinar a filosofar é um falso dilema, né? Então, eu gostaria de saber por que é um falso dilema essa questão, porque me parece que em filosofia não existe falso dilema ou problema irrelevante. Eu acho que tudo na filosofia você pode fazer um trabalho sério. Eu acho que não sei se existe um falso dilema em filosofia. E não vejo essa problemática de ensinar a filosofar e filosofar como um falso dilema. Bom, eu concordo com a Marinês. Eu continuo achando um falso dilema. Na verdade, quem, assim, me alumiou, como se diz, a respeito desse problema que eu sempre encontrei desde que eu comecei nas disciplinas foi a Marinês, né? A Marinês, pegando um trecho aqui da minha dissertação, ela me resolveu isso, digamos assim, porque quando esse problema aparecia, nas discussões que eu participei, era assim, quando você ensina o currículo ali, desde os pré-socráticos, não que eu acho também que tem que ser linear, assim, né, mas quando você explica os conceitos da tradição filosófica e tal, você não está permitindo com que o aluno pense por si mesmo, né? Eu não sei nem se entra nessa questão de criar conceito. Eu acho que sim, porque nessas tendências aí sempre citam o Deleuze também, né? Então, eu sempre vi esse dilema. Só que, espontaneamente, intuitivamente, eu percebia que é plenamente possível ensinar para os alunos o que a filosofia construiu até hoje, né? Um pouco, pelo menos, e, ao mesmo tempo, fazer com que eles tenham uma reflexão autônoma, sabe? Então, intuitivamente, eu via isso. Porque eu fazia isso, sabe? Não que eu trabalho só com os filósofos da tradição, muito pelo contrário, mas eu via em atividades que eu desenvolvo por meio de trazer problemas concretos, né? Que os alunos estão refletindo ou trazendo para a sala de aula, por meio disso, a gente também tratar a tradição filosófica e vice-versa, sabe? Então, eu entendi assim como um falso dilema mesmo. E olha que eu nem tinha lido isso da Marinês Dias e não utilizava esse termo também. Mas aí, quando eu li, isso para mim respondeu.
Aí ela diz o seguinte, né? Ela coloca 4 dimensões, assim, do filosofar. Então, tem o conteúdo conceitual da filosofia, refere-se aos conceitos filosóficos que, né, podem ser compreendidos, confrontados, assimilados, reconstruídos, enfim. O conteúdo histórico, né, refere-se à história da filosofia, a compreender né, o pensador, a linha teórica, a partir de um determinado tempo, de um determinado espaço. O conteúdo procedimental, relativo à capacidade de raciocinar, de refletir rigorosamente, enfim, a partir desses determinados conceitos, rigorosamente não, né? De raciocinar, refletir, enfim, em geral, a partir desses determinados conceitos, né? A partir desses determinados conteúdos, tanto essa dimensão conceitual quanto a histórica. Então, é isso que para ela envolve o saber filosófico, né? E a dimensão atitudinal do conteúdo da filosofia, que é o que está presente na sala de aula, né? Que envolve aquilo que os alunos trazem, né? Os valores, atitudes, normas, posturas, compreender isso e trabalhar com isso, né? A partir, vinculando com essas outras dimensões. Então, eu não acho que trazer a tradição filosófica seja estancar o debate para estancar o pensamento do aluno e fazer com que ele não tenha uma forma autônoma e reflexiva. E eu acho que trazendo coisas concretas assim, fica mais palpável para eles isso. É nesse sentido que ela diz, entendeu? E que até o momento, pelo menos, eu concordo. Mais alguém gostaria? Nós temos ainda 3 minutinhos até às 16 horas. Se alguém mais gostaria de fazer alguma colocação. Bom, se não houver, então, nenhuma outra pergunta e comentário, então a gente agradece, então, eu acho que o William acabou caindo aqui, a internet do William. A gente agradece, então, ao Matheus, ao William e à Suelen pelas excelentes contribuições aqui e pelo bom debate, né, que ocasionou, né, e a filosofia é isso, né, a filosofia sobrevive nisso, né, nesse elemento próprio aí, né. Então, agradeço a presença de todos vocês e desejamos a todos aí uma boa continuidade de congresso. Ainda temos aí algumas mesas hoje, amanhã ainda, algumas mesas, então, um bom congresso para nós e uma boa tarde a todos. Peço desculpas aí para entregar o finalzinho. Então tá, foi um prazer participar com todos vocês aí, viu? Prazer conhecê-los. Obrigado a todos aí, prazer, obrigado, pessoal. Parabéns pelas apresentações também, pessoal.